Vamos dar início a mais uma aula do curso de licenciatura em matemática, hoje falando a respeito de fatoração. Na aula passada nós falamos para vocês a respeito dos produtos notáveis e hoje, dando continuidade, a gente faz um processo inverso, ou seja, a gente vai mostrar para vocês como muitas vezes você vai pegar um produto notável e transformar ele em uma fatoração. Lembrando que há outros procedimentos além destes que a gente vai colocar para vocês. Começando pelo processo de fatoração, a primeira coisa que nós temos é o seu conceito. Fatoração é um processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma expressão como um produto de fatores. Então, guarda esta informação, ela é muito importante, ok? O próximo passo, vamos ver algumas desses tipos de fatoração. A primeira dele é o fator comum em evidência. Usamos esse tipo de fatoração quando existe um fator que se repete em todos os termos do polinômio. Neste caso, na prática, vamos fazer o seguinte passos. Primeiro, identificar se um número, nós vamos identificar se um número, veja bem, se algum número que divide todos os coeficientes do polinômio e letras que se repetem em todos os termos. Se existe esse número, existe esse termo, se existir, você vai colocar ele em evidência, ou seja, colocar os fatores comuns, letras e números, na frente dos parênteses, em evidência. E o penúltimo passo é colocar dentro dos parênteses o resultado da divisão de cada fator do polinômio pelo fator que está em evidência. Ou seja, se você tem aqui AB mais AC, eu tenho um fator aqui que é comum. Que fator seria esse? Seria o valor de A. Então, eu vou pegar esse A, colocar antes do parênteses, em evidência. Ou seja, você vai pegar AB e vai dividir por A, cujo resultado é B. Você vai pegar o AC, também vai dividir por A, cujo resultado é C. Portanto, ao se falar em fator comum em evidência, é você pegar aquele termo que está comum, ou seja, você vê que divide ambos os termos e coloca ele em evidência, antes do parênteses. Como exemplo, você tem aqui 28x, 14x ao quadrado, 14. Note que o 28, o 14 e o 14 podem ser divididos tudo por 14. Portanto, eu vou colocar o 14 em evidência. Note também que x ao cubo, x ao quadrado e x podem ser divididos pelo mesmo termo que é x. Nesse caso, quando você tratar das letras, ou nesse caso da variável, você pode tomar aquele de menor expoente. Portanto, o resultado ficaria o quê? Colocando 14x em evidência. Ou seja, colocando 14x em evidência, ou seja, dividindo tudo por 14x, quando eu pego 28x ao cubo e divido por 14x, 28 por 14 é 2, x ao cubo dividido por x é x ao quadrado. Da mesma forma, você vai pegar 14x ao quadrado, divide por 14x. 14 por 14 dá 1. X ao quadrado por x dá x. E por último, se você pegar 14x dividido por 14x, você vai encontrar 1. Próximo seria o agrupamento. No polinômio que não existe um fator que se repita em todos os termos, podemos usar a fatoração por agrupamento. Nesse caso, para isso, devemos identificar os termos que podem ser agrupados por fatores comuns. Neste tipo de fatoração, colocamos os fatores comuns dos agrupamentos em evidência. Vejamos. Fatório o polinômio mx mais 3nx mais my mais 3ny. Bom, se você olhar aqui, nesses dois primeiros termos, ou seja, de mx e 3nx, eu tenho um termo que é comum, seria o x. Portanto, você colocaria o x em evidência. Já entre esses outros dois termos,
my e 3ny, você vai observar que eu tenho um y em um fator comum, portanto eu colocaria em evidência. Colocando x aqui em evidência, você ficaria com x vezes mx por x dá m, 3nx por x dá 3n. Portanto, ficaria x vezes m mais 3n. Vamos lá. Eu vou colocar aqui em evidência o x primeiramente, depois o y. Colocando o x em evidência, ficaria... você vai perceber aqui, dividindo mx por x dá m. Você pega agora 3nx por x dá 3n. Agora coloco o y na evidência. My dividido por y dá m. 3ny por y dá 3n. Mas note aqui que quando você olha aqui para m mais 3n e m mais 3n, ouça aqui eu tô parecendo a cara de quem escreveu, né? M mais 3n é um fator comum, coloco ele em evidência, portanto ficaria com que m mais 3n, coloquei em evidência. Quando eu dividir tudo por m mais 3n, ficaria o produto de m mais 3n por x mais y. Bom, o próximo tipo de fatoração é o trinômio quadrado perfeito. Trinômios são polinômios com 3 termos. E aí eu vou ter alguns aqui que eu posso considerar importante. Primeiro, o quadrado da soma de 2 termos, a qual será gerado. Então, se você tem a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, se você tira a raiz de a ao quadrado, tira a raiz de b ao quadrado, dá a e dá b. Multiplica por 2, você vai encontrar o termo do meio. A mesma coisa é aqui, ó. Se você olhar nesse trinômio da mesma forma. Então, quando você tem um trinômio quadrado perfeito, eu tenho duas situações. Ou vira o quadrado da soma de 2 termos, ou fica o quadrado da diferença de 2 termos. Portanto, para se calcular, você vai tirar a raiz quadrada dos termos que aparece ao quadrado. Depois, vai multiplicar os valores encontrados por 2. E comparar o valor encontrado com um termo que não apresenta os quadrados. Se forem iguais, um quadrado perfeito. Aqui ele colocou fatorar x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, a primeira coisa, tira a raiz quadrada de x ao quadrado de 9, cujo resultado é x e 3. Multiplica esses valores por 2, encontrando o termo do meio, é um trinômio quadrado perfeito. Se for, você coloca como sendo quadrado da soma das duas raízes, x e 3. Como aqui o termo que se encontra é positivo, você vai colocar aqui uma soma. Se fosse negativo, colocaria uma diferença. Bom, para a última coisa, nós vamos colocar aqui a diferença de dois quadrados. Lembrando, se você tem quadrado de A menos o quadrado de B, você tem a diferença de dois quadrados. E algo interessante que isso aqui vira um produto notável da soma pela diferença. E neste caso, a fatoração da diferença de dois quadrados é o produto da soma pela diferença de dois termos. Portanto, vamos ver nesse exemplo. Se eu tenho 9x ao quadrado e 25, você tem aqui uma diferença. Resta saber se é de dois quadrados. Se eu tenho uma raiz de 9x ao quadrado, é 3x. A raiz de 25 é 5. Você tem uma diferença de dois quadrados. E a diferença de dois quadrados pode ser transformada no produto da soma pela diferença dessas raízes. Bom, a última coisa que eu citaria para vocês seria o cubo perfeito. Nesse caso, se você tem a ao cubo mais 3a ao quadrado b, mais 3ab ao quadrado, mais b ao cubo, ou a ao cubo menos 3a ao quadrado b, mais 3ab ao quadrado, menos b ao cubo, resulta em quem? Dois produtos notáveis. A mais b ao cubo, a menos b ao cubo. Assim, a forma fatorada do cubo perfeito ou é o cubo da soma
ou é o cubo da diferença. Isso aqui eu não vou dar muito destaque, mas espero que vocês estejam olhando esse material em outros livros, ok? Então, eu vou encerrar minha aula por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Se ainda não deu o like, aproveita e dê o like lá nesta publicação.